Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e, tradicionalmente, estamos no episódio número 205 para mais um glossário de termos do agronegócio, que é o 9º episódio dessa série aqui, que iniciou-se em janeiro de 2018. E eu tô aqui novamente com aquele Galdério da Fronteira, aquele que gosta de colocar o ferro quente na boca, Ângelo Zelame da Escola Agro. E aí, Ângelo, beleza? Rapaz, são 7h30 da manhã de um sábado. Até 3 segundos atrás eu estava falando sem vontade nenhuma. Eu vou dizer, você que está aí ouvindo a transformação na fala do Paulo é fantástica. Como é que é? Virei... Nossa senhora, eu quase pulei. Narrador de futebol de rádio AM, né? Mais ou menos isso, eu quase pulei da cadeira que a hora que ele começou a falar. E aí, Galdério, como é que estão as coisas? Prazer enorme estar aqui mais uma vez no 205. Bom demais, espero que todos estejam bem. E bora aí então para esses termos que estão muito bacanas. É isso aí, ó. E você que tá aí ouvindo, ó, firma o golpe que nós já estamos de volta, hein? Você ouve agora Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Voltamos aqui pro nosso glossário de termos do agronegócio. E temos alguns glossários, temos alguns termos aí muito interessantes. E eu vou, obviamente, toda visita tem a primeiro termo. Então, siga lá a pelota aí, Gaúcho. Bom demais, então vamos lá com o nosso ouvinte assíduo, Paulo Henrique Sofort, de Lavras, Minas Gerais. E ele faz 2 termos aqui muito bacanas, que são voltados para a cultura do trigo, principalmente, né? Outras também, mas principalmente a cultura do trigo. Ele estava lá envolvido na colheita do trigo, por isso que ele mandou esses 2 aí, ó. E ele deve ter ouvido falar que a força de glúten do produto que é colhido no oeste, no centro-oeste e centro do país é muito melhor do que o colhido lá no sul, em grande parte do sul do Brasil. Mas vamos lá então. A força de glúten, o que é? É medida pelo índice W, Paulo. Olha que legal, que significa o percentual de absorção que essa farinha aguenta em quantidade de água ou líquidos, né? Em uma receita. Olha que bacana. Quanto mais alto o W, maior será o percentual de glúten. Então, por isso, força de glúten. Ou seja, mais essa farinha absorve a água. E isso faz, né, com que durante a produção de gases, né, liberado pelas leveduras, a massa aguenta esse crescimento, se expandindo sem romper a teia do glúten. Olha que bacana. Olha, que legal. E Paulo, que eu estava comentando falando anteriormente, é que, de uma forma geral, os trigos no Brasil têm baixa força de glúten, mas
tem alguns trigos que estão sendo produzidos principalmente no Paraná ou em alguns lugares do Rio Grande do Sul, que são os 2 estados mais produtores de trigo, mas o trigo que é produzido ali no Centro-Oeste, no Sudeste e no Nordeste também agora, tem um potencial gigante, porque tem uma alta força de glúten. E isso, cara, pode mudar muita coisa, porque a gente importa trigo, que a gente chama de trigo melhorador, né, que é um trigo com alta força de glúten, para misturar e para fazer determinadas farinhas, né? Porque dependendo da situação, eu não consigo produzir um produto só com a farinha aqui brasileira, né? Só com a farinha. Então, eu preciso fazer essa mistura em alguns casos, né? E a gente, muitas vezes, importa isso da Argentina, importa isso do Canadá. E agora, né, a gente tem o potencial de produzir isso. Obviamente que tem muitos desafios ainda, mas a gente tem um potencial de produção de trigo no Centro-Oeste, no centro do Brasil, né, vamos dizer assim, no centro, que pega o Centro-Oeste, pega o Sudeste, pega o Nordeste, também parte do Nordeste do país, gigante, né? Então, nós temos aí um potencial muito grande, e a força de glúten, né, é um dos principais pontos que são avaliados para a qualidade, né, e para que tipo de produto eu posso fazer com aquela farinha. Então, são muito importantes. Interessante, né, cara? Porque o trigo talvez seja uma das grandes culturas produzidas no mundo, né? Amplamente utilizado. E no Brasil a gente tem uma produção relativamente pequena diante do potencial, né, cara? E não só pequena, a gente importa, né, cara? A gente importa quase a metade do trigo que a gente consome aqui, né? Então, além de ser pequena, a gente tá importando o trigo, né? Então, só que a gente sabe também de todas as dificuldades, que o trigo não é uma coisa fácil de produzir, quebra de safra, enfim, né? O nosso clima também é um clima um pouco complicado, né, para essa produção de trigo. Mas o trigo é um potencial muito grande, é a segunda cultura mais produzida, só fica atrás do milho e depois vem o arroz, né? Então, realmente tem uma importância muito grande aí. Bom, continua aí com mais um termo aí, que ele já mandou 2, você já pega na veia, né? Então, vamos lá. Aí. O outro termo é o Falling Number. O Falling Number, o FN, ou ele né, o índice de queda, né? Então, em português é o índice de queda, que é um método padronizado internacionalmente e é o mais usado para determinar o dano por brotamento. Então, ele é um índice que determina quanto de trigo ou do centeio, né? O dano causado por as condições ambientais, ou brotamento em trigo, ou em centeio também, são péssimos para a qualidade das massas, e principalmente dos pães. Então, pode ser detectado, né, nos grãos armazenados em silos em questão de minutos. O brotamento, ou a germinação da pré-colheita, é causado, né, por grande umidade ou tempo chuvoso no final do estágio de maturação do cultivo. A germinação causa uma aceleração na degradação do amido, né? Então ele perde amido com o brotamento, né? Por meio da enzima alfa-amilase, e os grãos germinados, né, podem conter quantidades dessa enzima milhares de vezes maior do que os grãos não germinados, né? Por esse motivo, né, mesmo que os grãos germinados estejam em uma proporção pequena em um lote, eles podem causar uma perda de todo esse lote. Então, é muito importante esse teste, e ele determina bastante a qualidade. E é interessante, né, cara, porque trigo, inclusive a gente tem um curso, né, de trigo, e a gente fala sobre qualidade de trigo lá na Escola Agro, que é muito bacana, e o trigo, cara, tem um potencial muito grande, e tem muita coisa atrás do trigo, sabe, no sentido de qualidade, né? Cara, é uma ciência a tal da farinha, cara, é uma ciência, é farinha para isso, é farinha para aquilo, são vários tipos, né? Tem pH também aí, que também é um peso de hectolitro que pode ser feito. Então, o trigo realmente é uma ciência e é um grande problema. Meu pai é produtor de trigo, tá contente com o trigo lá esse ano, tá bem contente mesmo, tanto em qualidade quanto em produtividade, lá no Rio Grande do Sul. Mas, assim, o grande medo não deu pH, né? Então, eu não vou conseguir vender o meu trigo a preço de farinha, eu vou vender a preço de trigo, aí já perdeu muito, né? Então, a qualidade é um ponto primordial no trigo e não é fácil, porque ela depende muito do clima, né? E não necessariamente só apenas do manejo. O manejo é importante, obviamente, mas o clima é que determina grande parte desse processo. Por isso que no Centro-Oeste é tão importante, né? Por isso que ele tem uma qualidade melhor, né? Que a gente tem, principalmente aquele que é irrigado, né? A gente consegue tirar a irrigação no final e ter um trigo, né? Bem interessante aí. Sem falar nas questões ambientais extras. Né? Sim, sim. Mas o interessante é que essa qualidade intrínseca do trigo, cara, ela é muito percebida pelo cliente final, né? Porque na hora de fazer lá a massa, na hora de fazer os produtos,
você consegue perceber na hora isso, né, cara? Então, tem aquela coisa que o cara fala assim, farinha de tal marca é melhor do que farinha de outra marca. Você vê as mulheres falando, né? Minha mãe, todo mundo fala disso, né? Então ela é percebida lá no final, e eu acho que isso que dá essa importância também pra cultura do trigo, né? E não só isso também, né, Paulo? Dependendo do trigo eu consigo fazer pão, dependendo do trigo eu não consigo fazer pão. Exato. Né? Então, não consegui nem executar uma tarefa porque a farinha, a mãe ficava pé da vida, comprava a farinha lá fazia o pão não crescia, ela ficava louca, né? Aquele pão, né? Que não era uma farinha, né? Uma farinha com baixo força W aí, e não conseguia crescer, né? E ficava um pão ruim, né? E essa é uma farinha que é mais para cracker, para biscoito, né? Para outras coisas. Isso, é uma ciência, cara. É uma ciência muito bacana. Tem muita coisa. Exatamente. Muito bom, cara. Muito bom. Vamos para a próxima aqui. Bom, agora depois que o Gaúcho falou 2 aí, o cara já chegou aqui guloso. Eu vou falar um que a Dana Alves, lá de Campos do Jordão, inclusive estaremos em Campos do Jordão em breve, né, Galdério da Fronteira. Ela mandou aqui um termo bem interessante, que ela mandou um termo chamado cunicultura. Você sabe o que é um termo chamado cunicultura, Ângela Zelano? Tu sabia que eu já fui um cunicultor? Ah, é mesmo, é? Eu já fui cunicultor. Tacava a mão no coelhinho peludo, né? Você tem essa... Eu tinha uns 12, 13 anos de idade, eu tinha um monte. Mas comia ou era só pets? Criação, nego. Criação. Vamos falar sobre isso. Mas enfim, pra você que não sabe o que é cunicultura é a criação de coelhos para fins comerciais. Meus amigos, a gente não come muito coelho no Brasil, mas é uma criação muito comum na Europa e em outros países do mundo, China também, né? E eu tava buscando aqui, porque assim, se eu chegasse aqui e falasse que cunicultura é a criação de coelhos para fins comerciais, não seria o Agro Resenha, né? Então, eu fui buscar aqui algumas informações e por incrível que parível, eu percebi que não há muitas informações sobre a cunicultura no Brasil, cara. Mas eu encontrei aqui, que eu queria divulgar, inclusive, é o site da Associação Científica Brasileira de Cunicultura. Eles têm uma revista, eles têm bastante coisa lá, cara, que eu acho bem legal para quem quer se aprofundar, entender um pouco mais sobre a cunicultura no Brasil. Mas, no Censo Agropecuário de 2017, o IBGE mostrou que a população cunícola, que é chamada, né, população de coelhos para fins comerciais, no Brasil é de aproximadamente 200 mil animais. E eles estão esparramados aí em 16.095 estabelecimentos agropecuários. Só que eu peguei esses dados aqui na revista, a penúltima revista que saiu deles lá, o Boletim da Cunicultura. E eles disseram que é um pouco difícil saber, e não tem certeza, na verdade, se a maioria desses estabelecimentos, de fato, eles comercializam esses animais aí para fins de abate, né? Só que eles fizeram lá um monte de cálculo, enfim, baseado no conhecimento deles lá, e eles estimam que no Brasil se abata algo em torno de 21 mil animais por mês de forma inspecionada, tá? Isso aí de forma inspecionada. Tem um mercado muito grande, informal também, que aí é mais difícil de você estimar, né? Mas é uma cultura que, pelo que eu pude perceber, relativamente fácil, né? Você pode usar em pequenas áreas, pequenas propriedades, e você pode ter um retorno econômico interessante pelas informações que eles estavam comentando lá nesses artigos aqui. Como eu não sou conhecedor dessa parada, eu vou me abster a esses comentários, tá certo? Mas tem um outro mercado também que é muito interessante, que é o mercado de pets. E aí esse mesmo artigo mostra que esse é um mercado que ainda é mais escasso de informações, né? Então, pelo que eu pude perceber pelos artigos, até os artigos que estão disponíveis na internet, eles são um pouco mais antigos também, né? Não tem muita informação, mas pelo que eu pude perceber, pode ser uma alternativa para pequenos produtores. Só que tem um outro dado muito, que eu não sei se é interessante, que a população de coelhos, né, para fins comerciais no mundo, eles têm decaído. E quando eu fui para a França, Gaúcho, eu visitei uma propriedade que tinha cunicultura, sabe? E eles comentaram muito isso lá, que o coelho hoje ele é muito mais visto como pet do que como comida. Então a população de coelhos para abate, elas têm diminuído porque a demanda tem diminuído. E como nós aqui no Brasil já não temos esse costume, né, de comer carne de coelho, então pode ser que seja uma barreira grande, né, para a entrada desse tipo de criação aqui no Brasil. Mas para quem quiser saber mais informações,
Eu deixei o link desse boletim da cunicultura aqui na descrição do episódio, aí você pode baixar aí e ler lá, tá certo? Então você era um cunicultor, Galdeiro? Bacana, né, Paulo? Eu assim, fácil de criar é o caramba. O caramba. Que não é fácil, não. É só pra quem... Tipo, claro, né? Vai considerar ele tem reprodução rápida, né? Tem um monte de benefícios, né? Perante outras criações. Mas ele não é fácil. Eu tinha um primo, Mauro Morgan, que esse tinha muita criação de coelho, cara. Ele chegava a bater e vender, sabe? Vendia comercialmente e tal. Só que aí entra nesse processo, né? Da informalidade, do baixo consumo, né? E ele acabou parando, né? Hoje ele tem a parte de pecuária de leite lá. Mas é uma situação em que, cara, o problema é cultural, né? É a falta da cultura de comer. Se tivesse uma cultura de comer, provavelmente a gente teria mais, né? E ele é delicioso, né, cara? Pô, o coelho é delicioso, cara. Quem sabe fazer, tá louco. É muito gostoso. Eu nunca comi. Pra ser sincero, eu nunca comi, não. Muito bom? Muito bom. Bom. Quem come fala fazer. Que é mesmo. Se não ficar seco pra caramba, fica uma desgrana, né? Mas se tu sabe fazer, tá louco. É muito gostoso. Legal. Não existe carne ruim, né, cara? Existe carne mal feita, né? Eu não trocaria por um contrafilé, assim, bem mal passado, né, bovino. Pô, velho, tu nunca nem provou, tu tá dizendo que não trocaria. Vai te catar, velho. Eu não troco. Ah. Agora, se eu tiver só isso, eu como. Normal. E vamos para o próximo termo, então, do nosso amigo William Nishida, lá de Campo Novo do Parecido. Sabia que eu viajei? A primeira viagem que eu fiz para os Estados Unidos, Paulo, foi com o William. Ah, é? Mas olha aí. Foi bacana, cara. Foi uma baita uma viagem. Muito legal. E ele falou aqui o termo aplique e plante. E aí, Paulo, o que você acha disso? Aplique plante. Gostei desse nome aí. Refere-se à dessecação e, em seguida, segundo a literatura, menos de 7 dias, realizar a semeadura da cultura. Tem vários artigos falando sobre essa técnica de manejo e vários outros demonstrando sua eficiência perante as demais. É importante salientar que não tem receita de bolo nesse processo, né? Então, pode ser feito o aplique plante ou outro, né? Mas, para efetuar essa técnica, né, é necessário ter uma consciência do que está se fazendo, pois dependendo da cultura que você está semeando ou da densidade de plantas daninhas, né, a cultura pode sofrer logo após a germinação por sombreamento ou problemas com aí enzimas das plantas daninhas, né, que ainda não estão totalmente mortas, né, e que pode prejudicar o desenvolvimento inicial da planta. Eu até deixei um artigo ali falando sobre isso. Tem bastante artigos falando que é prejudicial, outros falando que pode fazer sem problema nenhum, né? Então vai depender muito realmente do conhecimento, né, do produtor aí ou do agrônomo que está falando o que é para fazer, né? Mas é uma técnica bastante empregada, né, Paulo? Onde você faz aí a aplicação e em seguida já faz a semeadura, né? O processo, né, de início lá do plantio direto era o quê? Você semeava, esperava morrer a planta daninha, né? E aí depois você fazia a aplicação. Por outro lado, isso faz com que o solo fique mais exposto e surjam outras plantas daninhas logo em seguida, né? Então, fazer o aplique e plante é justamente para ter essa eficiência maior, né? Então eu estou fazendo a aplicação e logo estou semeando. No momento que ele estiver morrendo, já vem a soja, já vem o milho, enfim, já vem, e aí eu posso ter uma aplicação a menos, por exemplo, de herbicida, né? Ou eu conseguir fazer o sombreamento mais rápido aí das plantas, né? E impedir que as plantas daninhas cresçam, né? Então não tem receita de bolo, né? Mas a gente sempre deve avaliar bem, né? E tem bastante artigo, cara, bastante artigo dando exemplos aí de como que foi a eficiência das plantas, da cultura, em seguida dessa aplicação. E aí é o manejo, né? Aquele grande manejo que precisa ser sempre muito bem avaliado, né? O conhecimento técnico dali na hora, né? Muitas vezes vai ter, na mesma área, vai ter ano que vai dar para fazer, aplique plante, vai ter ano que não, né? Vai depender muito dos fatores aí que são importantes para fazer o manejo, né? Inclusive tem plante e aplique também, né? Também tem essa. Verdade. Mas bacana. Show de bola, Will. Bueno, agora vamos aqui para mais um termo que é enviado novamente pelo nosso querido amigo de Lins, produtor de leite sofredor, nosso amigo Rogério Matsuda-san,
que ele falou um termo muito interessante, o Ângelo, que ele comentou assim comigo, que ele falou com os primos dele da cidade, que ia brincar os animais. E os caras falam assim, mas como assim, cara? Você vai brincar com os animais? E o termo, então, é brincar os animais. Você sabe o que é brincar os animais? Eu tenho certeza que você fez isso muito na sua vida, Gal. Cara, eu adulei muito bichinho lá, brincava com eles, brincava um monte, cara. Terneirinho brincava, as vacas lá coçavam o pescoço. Mas não, gaúcho, não é essa brincadeira. A brincadeira que nós estamos falando aqui é o ato de colocar brinco de identificação nos animais, né, cara? Que é o ato de brincar os animais. eu achei bem interessante. Sabe que esse termo tá que nem coice de porco? Sabe um cara que fala, que fala no Instagram, agora eu vou fazer um vídeo, como é que é? Eu vou fazer um... É um vídeo rapidinho, coice de porco. É, o coice de porco. Por acaso é o Rogério. Não, mas é interessante, eu quero até trazer aqui, porque é uma coisa que tá por trás, né, de você colocar brinco nos animais é a capacidade que você tem logo após de fazer isso e ter um sistema, né, um protocolo para fazer esse negócio, é justamente a capacidade que você tem depois de gerenciar esses animais, né, cara? Porque com o número dos animais você consegue fazer as anotações, fazer tudo bonitinho ali, para que não tenha nenhum problema depois. Você consiga saber exatamente quando que inseminou, quando que vai parir, aquelas coisas da roda, né? Você coloca a roda lá na sala da fazenda e você consegue entender como é que tá o rebanho, né? Então, o ato de colocar brinco nos animais, muito mais do que deixar ele bonitinho... tem essa grande missão aí de controlar bem os dados da propriedade, né, cara? E os tiradores de leite, cara, é interessante, porque todo mundo começa a tirar leite no começo, as vacas têm tudo nome, né? Lá em casa nós tínhamos a Paola, a Francesca, a Mansinha, e aí depois, quando começa a passar aí de 20 e pouco, não tem quem consiga botar nome, né? Aí a 05, a 06, a 8, a 10, aí o brinco começa a ficar super importante, né? E a gente começa a se perder no meio, né? Então esse processo de identificação, ele é muito importante, né? Ele deve começar desde o início para não ter confusão, né? E as anotações, principalmente da pecuária de leite, né? Para quem não tem todo o sistema informatizado ainda, né? As anotações são primordiais aí para fazer o manejo desses animais, né? Saber o momento de secar a vaca, que a gente já botou aqui, que quer secar uma vaca. Inclusive foi ele que mandou. Exato. Mas sabe uma coisa interessante, cara? Eu trabalhei numa fazenda de leite lá em São Pedro, perto de Piracicaba, e tinha um cara lá que era ele fazia ordenha, né? Fazia de um tudo, como todo funcionário de fazenda. E ele não sabia escrever, mas ele tinha uma memória fenomenal. Era uma fazenda que tirava 5 mil litros por dia, ele lembrava o número de todas as vacas. Sem sacanagem. 5 mil litros é vaca, hein? E ele lembrava o número de todas, não era nome, era o número de todas. Aí, às vezes, a gente ia fazer, no final de semana que a gente ia fazer a pesagem, né, do leite, né? Aí vinha as vacas assim, era uma ordenha que ficava 6 de cada lado, e entrando as vacas, e ele ia falando, número dessa. Ao invés de ficar um lá em cima olhando o número, né, no brinco, ele ia falando o número das vacas lá do chão. Falei, caralho, velho, esse cara tem uma mente do caramba e o cara não sabia escrever. Que doideira, né? Mas não é, cara, é que o dia inteiro mexendo com os animais ali, cara, não tem como você não. Tipo, tu vê ele nascer, tu vê criar, tu vê brincar, é o dia inteiro ali. Mas tem 100 animais, você vai lembrar da grande maioria. Exatamente. Convívio. Mas isso aí, Gaúcho, vamos para a próxima aí. Cara, eu gostei muito desse aqui. Por isso que eu deixei ele pra você. Eu sabia. Luísa Terra e Mostardas no Rio Grande do Sul. Pô, muito obrigado, hein, Luísa? Um termo muito bacana. Eu sou apaixonado por esse termo. Já entrevistei a Luísa e já entrevistei o pai da Luísa no Agro Rock. É verdade. Produtor de arroz. Produtor de arroz, vai mostrar, né? Show. Benchmarking, né? Então o termo dela é benchmark, né? Esse termo, né? Surgiu em meados da década de 70, cara, introduzido pela Xerox, lá no Vale. Então o benchmark, né, é o processo de medição e comparação contínua de uma organização relativamente às organizações líderes em qualquer parte do mundo, de modo a obter informações que ajudem essa organização a empreender ações destinadas à melhoria da sua performance. Ou seja, é o contínuo processo de medição de produtos, serviços
e práticas, de modo, né, a confrontar esse resultado com os dos concorrentes mais fortes ou com aqueles que são considerados líderes. E no caso do agronegócio, é com o parceiro, o vizinho, né, porque ele pode ajudar muito nesse processo, né? Então não é o concorrente. O concorrente a gente está considerando uma empresa, mas quando a gente fala no agronegócio com produtores rurais, a gente está falando de você melhorar continuamente os seus processos, as suas definições, através dessa comparação, né? Então nada mais é do que pegar os seus dados e comparar com os dados de outros produtores com a mesma estrutura produtiva que você tem, né? E isso é muito bacana, porque vai surgir vários insights e vai demonstrar onde você está acertando, onde você está sendo eficiente e eficaz e aonde você não está, né? E aí pode ser que você não esteja sendo eficiente ou não esteja sendo eficaz, mas vai demonstrar isso, né? E isso é muito bacana, né? Isso é muito legal mesmo. E Paulo, eu sou tão apaixonado disso aí, cara, que inclusive a gente vai ter aí na Lucro Rural, nós vamos ter benchmarking dos nossos clientes, obviamente, tudo isso dentro da LGPD, né, que precisa estar tudo bem ajustado. Mas esse é um grande sonho aí que eu sempre tive, que eu percebo o quão isso é importante e o quanto isso ajuda, né? Eu lembro do meu pai, né, falando com os vizinhos, mas você faz isso, mas quantos litros de leite você tira? Pô, mas tá dando isso, pô, a silagem desse jeito, sabe? Pô, tem muita coisa para se fazer. E aí eu acho que entra até na parte da comunidade, né, Paulo? Sim. Do quão importante é uma comunidade para passar isso informalmente, né? Obviamente que não é um benchmarking feito com dados, né? Um benchmarking feito com a conversa, né? Onde você vai lá, mas isso é muito importante para o crescimento da propriedade, é muito importante para o crescimento da pessoa, né, do profissional, e obviamente hoje com toda a tecnologia que a gente tem de sistemas de dados, né, a gente consegue fazer coisas fantásticas em comparações de benchmark. Então, sim, isso é uma coisa que eu sou super apaixonado, eu acredito muito na evolução das pessoas que focarem nisso a partir de agora. Sim, não, sem dúvidas, cara. Eu acho que o benchmark, ele é uma ferramenta, né? É óbvio que quanto melhores forem os produtores que estiverem nesse benchmarking, melhor para quem está sendo comparado uns com os outros, né? Então isso também é uma coisa interessante, né? O quão importante é você estar perto de pessoas que são boas naquilo que você está fazendo, né? E quando você está num benchmark que você é o melhor, tem que ficar de olho, né, Gaúcho? É aquela velha história, né? Se você estiver numa mesa e você é o que mais sabe daquela mesa, você está na mesa errada. Exatamente. Eu amo essa frase, mas como ultimamente eu nunca tô numa mesa que eu sei mais, eu só tô tomando esporro, tá foda, viu? Mas valeu, muito obrigado aí pelo termo, Luiz. Bueno, Gaúcho, agora eu vou aqui para mais 2 termos, na verdade. O nosso amigo Paulo II, do Segundo Agro, lá de Campo Maior, no Piauí, ele mandou aqui 2 termos, obviamente, relacionado à atuação dele lá como fiscal agropecuário, né? E ele mandou aqui um termo que é o CFO e um outro termo que é o PTV. Você sabe quais são esses termos aí, Galdério da Fronteira? Não faço a mínima ideia, mas eu sei que o Paulo é meio nervoso, hein? Ele fica meio pé da vida. O que acontece aí com a parte de fiscalização, defesa, né? E ele esclarece coisas bem bacanas lá no grupo, né, cara? Eu aprendo bastante com ele lá. Esses dias eu tava lendo umas reportagens que ele botou lá que eu achei muito bacana, muito legal. Exatamente. Parabéns aí pelo trabalho, viu, Paulo? É isso aí, cara. Então, o CFO é o nosso querido Certificado Fitossanitário de Origem. O Certificado Fitossanitário de Origem, ele é um documento obrigatório que atesta a condição de sanidade vegetal daqueles vegetais que são sujeitos à certificação desde a origem dentro de um estado, e também é necessário para emissão do PTV, que é a permissão de trânsito de vegetais. Por isso que eu coloquei os 2 juntos, porque um depende do outro, né? E qual que é a importância aí desse certificado? Basicamente, ele possibilita o comércio e trânsito dos vegetais que estão sob controle sanitário. Essa exigência aí, ela tem como objetivo assegurar que os vegetais produzidos tiveram um acompanhamento técnico na lavoura e a rastreabilidade dos vegetais. Essas informações aqui eu peguei lá no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo. Quem quiser tá aqui no link abaixo, né? Lá eles colocam
importância, tudo que é relativo ao CFO. E aí eu peguei lá no site da Agricultura, né, da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, uma definição do que é o PTV, né, que é a Permissão de Trânsito Vegetal. O PTV, ela é a documentação exigida para acompanhar o trânsito interestadual de vegetais, tá certo? Que sejam potenciais hospedeiros de pragas quarentenárias. O controle desse trânsito de vegetais aí, ele tem como objetivo, ô Galdério, conter a disseminação das pragas que possuem ocorrência restrita a alguns estados do país, né? A gente sabe, por exemplo, do cancro cítrico, que dá muito prejuízo para as culturas cítricas, como limão, laranja, tangerina, né? Que tem ocorrência em outros estados, para de repente não chegar num estado que é um potencial produtor e aí espalhar o problema por aqueles estados. Então, por isso que o PTV, ele tem esse negócio aí que ele atesta que uma carga vegetal, ela tá livre de alguma praga quarentenária, né? Então, dessa maneira, a hora que o cara tem o PTV, ele pode transportar esse produto para outras unidades da federação, sem o risco de fazer essa disseminação de pragas em áreas indenes. Você sabe o que é uma área indene, Gaúcho? Faço a mínima ideia. É onde não há ocorrência daquela praga, obviamente, né, Gaúcho? Mas é interessante, né, cara? Assim, a gente não tá envolvido nessa área de defesa vegetal, mas tem muita coisinha que a gente, inclusive, faz e não deveria, né? Muita? Muita coisa. Coisa pra caraca. Nossa, quantas vezes minha mãe trouxe muda, né, de outros estados, vai visitar parente lá na Bahia e traz uma muda de um trem. Pior é mandar coisas daqui foda, né? pra Alemanha. Já pensou? É Um potinho pelo correio. Um potinho pelo correio. Ou receber, né, umas sementes da China e tal. Eu fiz isso quando eu tava na graduação lá. Porque você foi pra Alemanha. Ajudar os amigos que estavam fazendo coisas fora lá que precisavam. Pô, me caguei tudo de medo, né? Pô, me pego no fisco lá, eu pego meu nome, eu tô ferrado, né? Fudido. Ai, cara. É legal. Valeu aí, Xará, por ter mandado aí esses dois termos aí que eu acho que foi bem importante, né? Então vamos lá, o Pedro Peixe. Deve ser assim que se fala, né? É? Pedro Peixe. Tatu da Fruta. Ó, o apelido do cara, velho. Tatu da Fruta. De Lavras, Minas Gerais. Ele é professor lá em Lavras e o apelido dele é Tatu. É o Tatu da Fruta. Da fruta. Professor de fruticultura e foi meu mentorado no mentoria de podcast. Olha só. Bom demais. Inclusive, cara, ele fez um termo aqui que é partenocarpia. E aí, cara, eu pesquisei, e eu tô com medo que eu vou falar M aqui, pra ser bem sincero contigo. E se eu falar M, eu acho que vale a pena você chamar o professor Pedro para explicar um pouquinho mais esse termo e também todo esse processo, que eu acho que é muito interessante, tem muita gente que tem interesse. Então vamos lá. O que é a partenocarpia? Né? É um fenômeno que consiste na formação de fruto sem a fecundação dos óvulos, que resulta na ausência de semente ou na existência de sementes estéreis. Então, né, a partenocarpia é isso, é quando tem um fruto que eu não tenho semente. Mas aí eu vi que tinha outras coisas importantes aí também e que a gente podia fazer aplicações de hormônios vegetais, chamado auxina, para impedir também essa fecundação e com isso eu posso gerar frutos, né, que não tenham sementes, né, não foram fecundados e não gerem sementes. Né. Com a partenocarpia é possível produzir frutas que naturalmente apresentam sementes, né, como uva, melancia e tomate, sem a presença delas. Né. Outras frutas, como banana, né, já fazem a partenocarpia de forma natural, né, então ela já é um fruto que já não tem semente. Né. Mas é interessante porque tem várias técnicas, né? Tem algumas coisas que são mutações, então, tipo, algumas variedades de uva, né? Elas são mutações que são mutações partenocarpias. Acho que deve ser assim que se fala. Partenocárpicas. Nossa senhora. Partenocarpi. Fala aí. Partenocárpicas. Não sei se é assim que fala também. Mas, de qualquer forma, né, eu posso ter mutações, né, no caso da uva, eu tenho mutações que trazem essa partenocarpia e que já, né, não precisa ser feito nenhum processo hormonal para eu não ter, né, a semente. Por outro lado, né, quando eu tenho essa estrutura, por exemplo, nas uvas, né, tem todo
todo um processo de raleio, de aplicação de giberelina para fazer o crescimento, enfim, não é algo simples, né? Vou produzir aí uva sem semente, alguma coisa assim, né? Tem todas as técnicas que precisam ser feitas, e por isso que eu acho que é muito bacana de quem sabe trocar um papo, porque tem muita informação legal, e hoje, né, o Brasil é um dos maiores produtores de uva de mesa, né, exporta aí para o mundo inteiro, principalmente ali no Vale do Vale de São Francisco, né, e tem uma produção muito grande, e eu tive lá em Petrolina, cara, eu fiquei fascinado, cara, eu tive em Petrolina em 2010, e eu fiquei fascinado com o tamanho daquilo, imagina agora, né, 11 anos depois, né, o tamanho que não deve estar aquela região, né? É fascinante ver o que eles fazem com a produção, né? E outro ponto importante também, né? Porque algumas conseguem se fazer, através dessa técnica, né? Fazer a produção de produtos que precisam de polinização para vir, né? Ele consegue fazer a produção mesmo em momentos mais frios, sem insetos ou alguma coisa assim. Também eu vi alguma coisa, né? Mas eu confesso que eu não sei, não tenho certeza de tudo, porque parece ser alguma coisa um pouquinho mais complexa do que a gente imagina. Mas acho que é um baita de um tema. Hein? Gaúcho, se você não sabe, imagina eu. A única coisa que eu sei é que eu gosto de comer uva sem semente, né? E as crianças de casa agradecem. Cara, eu adoro mastigar a uva, cara. Quebrar a sementinha na boca, cara. Não... Credo, você gosta? Eu não gosto. Não gosto, não. Mas interessante, cara, você ter falado dessas questões aí do Nordeste, né? Recentemente eu tenho entrevistado um pessoal lá do Nordeste que produz frutas e tudo mais pelo podcast Campon lá da Stoller. Fica um sclinch aí pelo coisa, mas assim, é impressionante, né, cara, o tanto que essas culturas, elas são técnicas, né, a ponto de você ter pequenas, já tá assim, sabe, na pirâmide do negócio, esses caras já estão lá em cima num ajuste fino, tá ligado? Colocando produtos assim, cara, muito em cima, muito específico pra determinadas coisas. Tipo, eu vi ali, o cara mexe no caule da uva pra ofetar, tipo, putz, que pariu, cara, sabe? O negócio é meio louco, a técnica empregada é muito grande, né? Aquela uvinha que tu pega na caixinha, saborosíssima, né? Doce lá, tem tecnologia pra trás ali que tu tá louco, né? Exatamente. É impressionante. Exatamente, é impressionante. E assim, pra finalizar, Gaúcho, ele também mandou um outro termo aqui, que assim como você, eu também não sei e tenho muito medo de falar alguma borracha aqui, que é o termo apomixia. Apomixia, eu vou ler, tá? Porque eu peguei isso aqui num artigo acadêmico, então eu me sinto mais confortável de falar. Mas apomixia é um método geneticamente controlado de reprodução em plantas, onde o embrião é formado sem a união dos gametas feminino e masculino. Seja lá com Deus como é que faz isso. Há 3 tipos básicos de apomixia, que é a aposporia, diplosporia e a embrionia adventícia. Por algum motivo eu lembrava de embrionia adventícia no meu subconsciente, mas sinceramente eu não lembrava que era um método de apomixia. Na maioria das espécies apomíticas, a pseudogamia é necessária para o desenvolvimento do endosperma e, consequentemente, viabilidade do embrião. Cara, tem um monte de coisa aqui que eu não vou saber explicar, então eu vou colocar um artigo aqui embaixo na descrição desse episódio, que aí você pode ver certinho lá, né? Mas eles falam assim, ó, a apomixia apresenta uma vantagem para o melhoramento vegetal por permitir a perpetuação de um dado genótipo, preservando as características de interesse ao longo das gerações via semente. As informações obtidas até o momento quanto à genética da apomixia sugerem que essa característica é controlada por poucos genes de efeito dominante, o que favorece a manipulação dessas características em programas de melhoramento. Pelo que eu pude entender, o melhoramento genético das plantas ela é favorecido pela apomixia. Mas, cara, tem um artigo inteirinho aqui para você que queira se aprofundar e eu vou falar para você, Gaúcho. Eu vou trazer o Pedro Peste para cá, porque tem muita coisa na fruticultura aí que vale a pena a gente comentar, né? Cara, vale muito a pena. É uma coisa extremamente técnica, né? Extremamente técnica, que o Brasil tem um potencial
absurdo, gigante, né? E que muitas vezes é menosprezado o seu potencial, sabe? Só quem vive naquelas regiões entende o potencial e o quão transformador é a fruticultura, né? Lá em Pelotas, né, a fruticultura é muito forte, né? Pêssego de mesa, praticamente todo ele é produzido lá, né? E, cara, o que gira de coisas, a técnica é muito grande, sabe? Muito grande mesmo. A gente tem a Serra Gaúcha ali com o vinho também, cara, é impressionante. E muito legal, cara, porque quando eu faço, falando de fruta mesmo, né? Fazem 12, 13 anos já, que eu atravesso o estado do Rio Grande do Sul toda vez, né? E eu passo por uma região que é chamada de Encruzilhada, que é um município, que ele era só pecuária, sabe? E ele vem se transformando como uma base de fruticultura. Então entrou com vinhos, né? E agora está entrando com a azeitona, enfim, outros produtos assim com aquelas características de clima, né? E é transformador, cara. Simplesmente está transformando a cidade, está transformando o ambiente, né? A gente vê o quanto agrega valor, né? A parte de fruticultura, o quanto isso traz pessoas, é fantástico, sabe? Eu acho muito, muito bacana e realmente precisa muito estudo, precisa muitos profissionais muito qualificados, né? Para conseguir fazer bem feito. Como você falou, né? Já está na pirâmide, está no topo da pirâmide a parte técnica, né? Sim, é impressionante o que os caras fazem para obter os níveis de qualidade que a gente tem hoje nas frutas brasileiras, né? E quando se fala de uva, é muito grande nisso aí, né? A gente não tinha nada relacionado à uva aqui, mas... não, tinha o negócio da sem semente lá, né? Mas é justamente isso, né? Não, mas que pode ser qualquer coisa, né? Só porque a gente falou pode ser qualquer coisa, exato. Mas que a gente falou de uva e a hora que a gente começa a estudar a fruticultura, de fato, assim, entender um pouco melhor, a gente percebe que, cara, em termos técnicos, os caras estão lá em cima, porque qualquer errinho é muito significativo, né, pra fazenda, né, cara? E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui pra te dar um recadinho, ó. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Muito bom, então, Gaúcho. Passamos aqui novamente por mais 10 termos do agronegócio, cara. E, bom, queria muito agradecer todos os ouvintes que mandaram termos, né? Às vezes a gente não traz algum aqui, mas é justamente porque não dá pra falar todos, senão a gente falaria aqui até amanhã, né? Mas os que vieram nesse episódio aqui, número 205, a gente agradece muito aí quem enviou e quem não participou também, que envie no próximo, que nós estaremos aqui apostos para fazer outro glossário de termos. O próximo é o 10º, hein, Gaúcho? Olha só. Galdério, você viu? Bom demais. Nós não estamos pouca merda. Bora não. pra frente aí. Vários termos muito bacanas, né? O pessoal ele vai se metamorfose aí. Eu lembro dos primeiros, né? E agora, pô, bacana demais. Muito bom isso mesmo. aí, cara. Bom, e pra você que ouviu esse episódio até este momento e gostou desse papo aqui que eu tive com o Galdério da Fronteira Ângelo Ozelami, considere compartilhar esse episódio com alguém, cara. Nós estamos disponíveis em todos os agregadores de podcast, Apple, Google, Spotify, Deezer, Castbox, qualquer um desses aí a gente tá lá disponível. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, entre no nosso grupo do WhatsApp, e o link tá aqui na bio do Instagram. Escreva para contato@agroresenha.com.br e também nós fazemos parte da rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Galdério, cara, nem sei como agradecer-lhe por este momento ao sábado de manhã que você disponibilizou para gravar conosco aqui, cara. Então muito obrigado aí, viu, Gauchinho? De nada, estamos à disposição. Gaúcho. Você viu que eu deveria ter sido radialista mesmo, né, cara? Fala a verdade. Deveria, cara. Com essa animação que você fez aí a hora que tu entrou, eu vou dizer que
Foi impressionante. Impressionante. A mudança. Gaúcho, para finalizar esse glossário de termos do agronegócio, eu quero deixar uma frase célebre para Vossa Senhoria. Se chover? Não precisa molhar. Tchau, obrigado. Boa semana para você. Falou, galera. Mais um produto com a edição do Senhor A.